A gente tem muita coisa para falar. Então, olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está me vendo gravado. Para quem está aqui ao vivo, gente, boa tarde. Quer dizer, bom dia, né? Aí, ó, acho que vou ter que começar a gravação de novo. Deu errado. Pessoa não tem noção de espaço, não tem noção de dia, não tem noção de nada. Tá complicado. Pessoal, para quem não me conhece, alguns aqui já me conhecem. Para quem não me conhece, meu nome é Expedito. Eu sou professor de física aqui do cursinho, tá? Sou um dos professores de física aqui do cursinho. Com certeza, o que mais tem problema com o consumismo, não que eu me orgulhe disso, isso é um título honorário que eu ganhei dos alunos, tá? Mas hoje eu vim aqui para papear um pouco com vocês sobre física. Física, gente, enquetezinha rápida. Posso lançar uma enquete rápida aqui? Posso lançar uma enquete rápida? Só para eu conhecer o público, conhecer vocês? Ó, deixa eu lançar uma enquete rápida aqui. Lancei uma enquete ali. Por quê? Até para conhecer, para a gente papear um pouco sobre. Porque física, gente, nas abertas, é uma das matérias que mais era. Aí você fala, nossa, Pedito, mas é tão difícil. Eu sei, não, não é. Se você fala assim, olha, eu não posso zerar física. Tem tópicos pontuais que são tópicos que você estuda ali com 20 minutos, meia hora, você fica craque naquele ponto e você já não zera. Tem matérias que se você passar um dia estudando, você fala, vou focar hoje, eu vou focar nessa matéria, eu vou aprender tudo, vou ficar fera nela. Você vai matar uma questão e meia. Então, física, o maior problema dela não é a matéria em si, é o medo. Eu falo que o maior problema da física é o medo. O povo tem medo da física. Essa é a verdade. E a gente tinha que perder isso. Então, para quem vai fazer aberta, por exemplo, o tópico de hoje, que eu trouxe aqui, que eu escolhi para nossa aula, que é uma aula, querendo ou não, curta. É um tópico que dá para você pegar ele e masterizar em um dia? Sim. É um tópico que vai te ajudar a fazer uma questão? Sim. Vai aparecer na aberta. Pode aparecer como uma questão inteira, pode aparecer como uma questão inteira e um pouquinho numa outra de magnetismo. Aparece nas fechadas. Então é um tópico que ele salva demais. Demais mesmo. Então, assim, entendeu esse tópico? Zerar você já não zera. A gente já parte de um princípio que você já não vai ser desclassificado. Agora é buscar mais pontos. Sacou? Tranquilo? Podemos combinar assim então? Todo mundo? Então, gente, só para aquele merchanzinho que a gente, sim, eu tenho que comprar o leite do meu cachorro, porque eu não tenho filho, então tem que ser do meu cachorro. Mas brincadeiras à parte, acho que todo mundo que conhece o cursinho, o pessoal deve ter falado ontem um pouco com vocês, né? Temos recorde de aprovação, os únicos que fazem a projeção, inclusive pessoal do cursinho. Semana que vem projeção, hein? 2 semaninhas de projeção pura. O expedito vai estar em todas. Se prepare que o bagulho tá louco. Tá tudo pronto, ó. O negócio tá sinistro. Ô, Maria, já já o. Vão sim, tá? Já já o Vitão deve postar lá no grupo. É porque demora um tempinho para renderizar, Mari. Porque como a gente grava direto via Meet, ele renderiza no drive, no nosso drive. Do drive a gente passa para a plataforma para enviar para vocês. Entendeu? Que a gente tem uma aba da plataforma só para isso. Então demora um pouquinho, mas depois o Vitão vai passar lá para você. Tá? Vai postar lá no grupo. Ele vai postar. Bom, Vitão é um louro alto, do olho claro. Vou falar sobre. Vou fazer propaganda, não. É patrão, posso ficar falando assim, não. Mas olha só, gente. A gente tem mais de 45% aprovados de medicina. E eu tenho certeza que aqui nessa sala tem mais. Pro ano que vem já vai começar a contar as docentes. Tá? Pessoal, qual a matéria que eu. Ó, lembrando sempre, claro, marcou, ó, postou fotinha, marcou o curso do Mago, listinha especial, te expedi, deixa você. Tá?
Expedito, mas meu Instagram é privado. Manda no WhatsApp do Mago. Pode mandar no WhatsApp do Mago, que já já o Mago manda pra vocês. Tá bom? Então, pode mandar. Quer que eu faça a pose? Quer que eu faça a pose? Ou quer que eu faça a pose depois? Ó. Aí, peraí, fica sem óculos, pô, não, peraí. Tem que aparecer o laranja, ó. Expedito não é forte pra fazer pose de forte assim, não. Que é assim, ó. A pose de misterioso, ó. Que é a clássica. Foi? Pessoal, marca lá que já chega uma listinha especial que o Expedito preparou pra vocês, viu? E qual matéria que você escolheu pra hoje, então, Expedito? Já que você falou tanto dela. Força e campo elétrico. Força e campo elétrico cai todo ano. Se não cai com uma questão sozinha, cai no meio de magnetismo. Então, força e campo é matéria de extrema importância. Professor, nas abertas, sim. Ó, já vou até fazer uma separação aqui, ó, aproveitar a capa. Para que fazer as abertas? Nas abertas, gente, ó, você tem que entender o cálculo e o sentido do campo. Das linhas de força do campo. Isso é importante. Isso é deveras importante. Inclusive, como eu disse, força, ó, pode aparecer sozinha ou com mag. Mas esse ano eu acho que ela vem sozinha. A spoiler, eu acho que ela vem sozinha. Por quê? Porque a gente perdeu a ondulatória. Tá, agora nós temos muitas questões, para quem faz aberta, para focar, muitas questões para fazer e pouco conteúdo. Então dá pra gente aprofundar, dá pra gente fazer uma questão sozinha. Agora, para quem vai fazer fechada, gente, é uma dica que eu passo para todos os meus alunos, e eu vou passar para vocês também, que é o seguinte: entenda a teoria. Por quê? Por quê? Vamos falar de PISM 3. PISM 3 em física. Vocês sabem, né, estamos a 15 dias da prova? 15 não, menos. 14 dias da prova? Né, 14, 13 dias da prova? Vocês sabem que o PISM 3 é separado por área. Tirando quem está em exatas e quem faz saúde, esses dois vão fazer 5 questões de física aberta também? ECA e ADM e humanas, e psicologia entre humanas, tá? Não faz física aberta. Então, perguntinha. Você vai aperfeiçoar, saber todas as trocentas fórmulas de física? Você vai aperfeiçoar em física? Fala pra mim. Tem lógica se aperfeiçoar, ficar fodão em física? Tem? Fala o que vocês acham? Aperfeiçoar fechada. Não faz sentido, né, Roberta? Não faz sentido. Por quê? Você tem matérias que vão valer 150 pontos pra você e você tem física que vai valer 25. Então, pô, né? Claro, você faz saúde, física vale 150 pra você. Você engole o choro, vambora pra física. Engole o choro não, porque física é a matéria mais bonita que tem. Mas olha só. Xi, Roberto, eu tenho que ver se eu acho o meu aqui, tá? Eu tenho um material que eu sempre mando pros alunos do curso, que eu mando um negócio com todas as fórmulas, com tudo, mas eu tenho que ver se eu tenho meu checklist aqui pra mandar nos outros grupos, tá? Mas depois eu mando lá nos grupos certinho, tá? Ah, então, olha só. Então, quando a gente fala das fechadas, aqui, ó, entenda a teoria. Por quê? Física nas fechadas é amplamente teórica. Você vai topar com 5 questões fechadas, 3 vão ser de teoria. 3 vão ser pura teoria. Então, se você entende a teoria, você não vai fazer um cálculo. Então, pensa, você já está ali focado em outras áreas para as questões abertas. Você não precisa focar nas cálculos de física. Aí, Expedito, mas eu vou deixar de fazer duas questões. Beleza. Você prefere deixar de fazer
Se você entende teoria, você consegue desembolar um pouco. Você prefere deixar de fazer duas questões que vão valer 10 pontos para você, ou ter que gravar, ter que lembrar de 10 fórmulas? Não, a fechada, Andressa, é igual para todo mundo. As fechadas são iguais para todo mundo, entendeu? As questões fechadas, todas as matérias fazem exatamente iguais. O que difere são só as abertas mesmo. Tá? Então, para quem vai para saúde, as fechadas também são amplamente teóricas. Mesma coisa. Bom? Agora, vamos então falar do que importa? E Diego, olha, eu vou falar para você assim, sim e não. Sim, cai, mas não no PISM 3. Isso é matéria do PISM 2. Caiu. Caiu do PISM 3 para o PISM 2. O ano passado foi o último ano que caiu, para que você já pegou ela no PISM 2 ano passado, teoricamente. Tá, esse ano ela já não é mais matéria do PISM 3. Beleza? Então, nesse ponto, esquece. Tranquilo? Vambora pra aula? Vamos falar então de força? Vamos? O que vocês acham? Podemos falar, gente? Força? Força elétrica e campo elétrico? Vocês estão animados? Povo, então pergunta do tio Expedito aqui. O que é uma força elétrica? Quem sabe? Quem sabe me falar o que é força elétrica? Hein? Quem saberia me falar o que é força elétrica? Sim, Maria, porque que eu falei? As fechadas, todo mundo faz igual. Saúde, exato, todo mundo vai fazer a mesma prova fechada, independente da área que você escolheu. O que vai diferir, vai divergir de um para o outro, é só as abertas. Aí, por exemplo, as abertas, se você vai para saúde, você vai fazer português, biologia, física e química. A Roberta, vamos supor que a Roberta vai para humanas. A Roberta vai fazer português, literatura, sociologia, história, geografia e filosofia. Entendeu? Aí é só ali que vai divergir. Agora nas fechadas, tudo igualzinho. Tá? Perfeito, Maria Fernanda! Força elétrica, gente, é a força de interação entre cargas elétricas. Mas só um adendo que eu já coloquei aqui. O que são as cargas elétricas? Eu quero que vocês lembrem isso, porque se ele vai brincar um pouco com a teoria, eu já vi ele brincando com teoria, não necessariamente no PISM, mas em outros vestibulares, dessa questão de carga elétrica. Vamos lá, quando a gente fala de eletrostática, a gente está falando de átomo, falando de elétron. Por quê? Para eu deixar um corpo carregado, lembra lá da química? Vocês lembram da química? Ó, Fe 3 mais, Cl 2 menos, lembra disso? Lembra disso? A gente tinha isso aqui lá na química? O que quer dizer com isso aqui? O que a gente queria dizer com isso aqui? Quer dizer que o átomo, por exemplo, quando ele está 3 mais, ele está positivo, né? Né? Não é que ele está com carga. A carga final é positiva. Aí a gente vai lá para o átomo, a gente vai lá para o elétron. Vamos lá para o elétron, não, para o átomo, né? A gente tem um elétron negativo, não um elétron que tem carga negativa. E lá no núcleo, nós temos prótons de carga elétrica positiva. Quando ele fala de carga positiva, quer dizer que o meu átomo ganhou o próton? Eu posso falar que ele ganhou o próton? E aí? Vocês acham que tem essa possibilidade? Nunca! A gente não vai trabalhar com isso. Ele não pode ganhar, o próton não se movimenta. Então, carga positiva quer dizer que ele perdeu elétron. Porque normalmente um átomo ele é neutro. Ele tem o mesmo número de prótons e de elétrons. Se eu perco elétrons, eu fico com mais carga positiva que carga negativa. Então, quando nós estivermos falando de cargas positivas, estamos falando de corpos eletricamente carregados que perderam elétrons. E quando a gente fala de carga negativa, ó, carga negativa, estamos falando de corpos carregados que ganham
Ganharam, né? O ganho, elétron. Beleza? Quem perdeu, quem ganhou. Ou ganhou, que vai ficar bonitinho. Tudo bem? Por quê? Sempre que nós formos falar de força e campo, professor, mas dentro de eletrostática tem força, campo, energia potencial, potencial, mas o que cai amplamente é força e campo. Eu até vou relembrar as fórmulas de potencial e de energia potencial, mas é uma coisa que fica mais tranquilo pra gente, tá? Então, quando a gente falar, a gente vai estar falando de cargas elétricas, tudo bem? E vá por mim, gente, não é um elétron que esse corpo perde, não. Normalmente, quando a gente for falar dessa interação, é diversos, são vários elétrons. Então, uma coisa que o inspetor vai falar é notação científica. Notação científica, pessoal das abertas. Notação científica está na ponta da língua. Notaçãozinha científica está na ponta da língua. Porque quando a gente fala de eletrostática, quando a gente fala de eletromagnetismo, quando a gente fala de física moderna dentro da física quântica, notação científica vai ser muito, muito, muito importante. Por quê? Porque a gente vai falar de números extremamente grandes. Tanto grandes para muito grande, quanto grandes, tipo, de escrever ele muito grande. Só que o número ínfimo. Tipo, a carga de um elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. E detalhe que já vou falar aqui, ó. Vou aproveitar até a capa. Posso aproveitar a capa? Eu gosto de escrever muita coisa na capa aqui também. Ó, nas abertas aqui, ó. Se a resposta tiver potência base 10, tem, obrigatoriamente, que estar na notação correta. Então, se você tem uma resposta com potência base 10, ela obrigatoriamente tem que estar em notação correta. Se não tiver expedito, você vai perder décimos. Infelizmente. Tá? Mas vamos lá, então. Então, como falaram para mim, a força elétrica é uma força de interação entre cargas elétricas. É uma força de interação. Então, é ela que vai falar como cargas elétricas, sejam elas diferentes ou iguais, vão agir. Tudo bem? E aí, lembra lá daquela velha frase? Os opostos. Que a gente fala? Ó. Se atraem. Os iguais se repelem. Então, quando a gente fala daqui de força elétrica, a gente, assim como a gente vai falar lá de força da parte de magnetismo, mas a gente não vai entrar em magnetismo hoje, lembra, os iguais se repelem, os opostos se atraem. Mas eu posso fazer um adendo aqui no se atraem? Posso? Posso? No se atrai aqui? Corpo carregado também atrai condutor neutro. Um corpo carregado, ele também pode atrair um corpo feito de material condutor que seja eletricamente neutro. Ele pode fazer isso. Tudo bem? Quando a gente fala, gente, de força elétrica, a gente está falando de um cara que é muito importante, que inclusive dá nome à unidade de medida de carga elétrica, que a gente está falando aqui, ó. Você pode ver dentro de uma questão, né, a famosa lei de Coulomb. Lei de Coulomb. Coulomb, isso, que é a nossa unidade de carga elétrica. Claro, Maria Fernanda. Maria Fernanda, lembra quando a gente fala... Porque assim, como que a gente deixa um corpo carregado? Como que a gente deixa um corpo carregado? Tem três formas, lembra? A gente tem que retirar ou adicionar elétrons. A gente fala de três formas. Contato, que é quando a gente encosta dois corpos carregados e eles trocam elétrons entre si. Atrito, quando a gente esfrega. E tem a indução, lembra?
a indução, que é quando eu aproximo um corpo carregado perto de um corpo neutro. Lembra disso? Repara para você ver. Quando a gente fala lá da indução, posso pegar um slide em branco, gente, para fazer um adendo aqui? Vai fazer aqui, ó. Indução. Rapidinho, tá? Então, ó, eu tenho um corpo carregado aqui. Vou pegar aqui. Eu tenho um corpo neutro. Neutrinho. Quando eu atraio esses dois corpos, quando eu aproximo, o que esse corpo tem de fazer? Lembra que positivo atrai negativo? Lembra que o positivo atrai negativo? Lembra? Então o que esse corpo ele faz? Ele polariza. Como assim? Ele de um lado vai ficar negativo e do outro positivo. Ele vai, porque como os opostos se atraem e os iguais se repelem, eu vou fazer o quê? Eu vou sugar a maior parte dos elétrons para apenas para um lado desse corpo. E aí lembra que os opostos se atraem? Lembra? Olha, eu tenho essa carga positiva e esse lado de cada corpo, ele ficou negativo. Se atraem. Só que eu não preciso eletrizar aquele corpo, mas eu não preciso obrigatoriamente eletrizar esse corpo neutro. Ele vai ser atraído de qualquer forma. E eu já vi isso cair em questão. Quer ver? Eu, inclusive, coloquei ela aqui pra gente brincar. Olha aqui, ó. Olha essa questão. Ó. É uma experiência realizada na sala de aula. O professor de física usou 3 experimentos. Só atração, Marcele, só atração. Tá? Entre carregado e neutro, só atração. Neutro, você não vai conseguir mexer neutro com neutro, Duda. Porque o neutro ele faz parte do átomo, ele faz parte do núcleo. Eu tô falando de átomo neutro, é aquele que tá com carga positiva e negativa em igualdade, entendeu? O neutro ele tá lá dentro do núcleo. O neutro ele não tem carga nenhuma. Então, nêutron com nêutron vai ficar entre eles, vai ficar parado. Entendeu? Vai ficar os dois parados, tipo um olhando pro cara do outro. E aí? Uma magia, alguma coisa? Vamos fazer alguma coisa? Vai ficar um olhando pra cara do outro sem nada acontecer. Tá? Mas olha só. Vocês querem que eu dê um minutinho pra vocês tentar fazer? Depois a gente volta pra matéria? A gente fala de fórmula. Então vou dar um minutinho pra vocês tentar fazer, então. Lancei uma enquete aqui, então. Ó. Quero ver quem vai acertar aí. Não, Giovanna. O nêutron é uma partícula, né? Ele é uma parte do átomo. Então o nêutron você não vai carregar ele. Ele é uma parte. É uma parte exatamente de carga neutra que existe ali para que a gente consiga manter a ligação, né? Manter o átomo em estabilidade. Se não tivesse o nêutron ali, você não teria. Tudo bem? Quero ver o que vocês vão marcar aqui, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa assim aqui de cima. Olha, eu tenho respostas diferentes. Vamos ver se tem respostas corretas. Agora tem respostas diferentes. Eu tenho a resposta correta. Tem respostas diferentes, mas uma delas está correta. E é onde eu falo da gente brincar com a teoria. Questão fechada, 17. A Dudinha acha que é B. João Ilete. Eu criei enquete, povo. Tem enquetezinha aí, ó. É só sei lá nos 9 pontinhos lá em ferramentas da reunião e tem enquete. Aí dá pra marcar. Mas pode estar também no chat. Eu vou ler. Aqui é a enquete raiz.
A gente transforma numa enquete raiz, Maria Fernanda. É enquete via chat. E... relax, Guilhermão. Guilhermão achou, o Ígaro não tá aqui, o Igor e a Geise não tá aqui pra criar enquete. O Ígaro não tá aqui pra criar enquete, cadê o Ígaro? Vou mandar mensagem pra ele dando esporro nele. Fala, uai, tu recebe pra trabalhar um dia, no outro você falta? Mas a Geise é Enem, né, Maria Fernanda? A Geise, ela é específica de Enem. Ela fez PISM ano passado. Mas tem a outra também, a Maria... A outra Maria. Esqueci o nome dela. Maria Luísa, isso. Tem ela também. Vamos lá, povo. Vamos lá. Então, olha só, vou lendo aqui enquanto isso, depois eu fecho a enquete, viu? Em uma experiência realizada em sala de aula, o professor de física usou três esferas metálicas idênticas, numeradas de 1 a 3, suspensas por fios isolantes, em três arranjos diferentes, como mostra a figura. Vamos ignorar a figura por enquanto. Tá? Inicialmente, o professor eletrizou a esfera 3 com carga negativa. Então, 3 é negativo, tudo bem? Vamos parar por aqui? Posso fazer agora as análises? Agora vamos fazer as análises. Pera, 1 e 3 se repelem. Beleza, 3 é negativo. O 1 pode ser positivo? Negativo consegue repelir positivo? Não. Então, 1 pode ser neutro? Também não. Porque o neutro ele sempre vai ser atraído. Então, negativo. Ambas são negativas. Então, onde tiver um é negativo. Agora vamos lá. A 2 pode ser positivo? Pode. Está sendo atraída pela 1 e é atraída pela 3. A 2 pode ser negativa? Pode ser negativa? A 2 pode ser negativa? Não. A 2 não pode ser negativa. Porque como que o negativo vai atrair negativo? Então a 2 não pode ser negativa. Mas a 2 pode estar neutra? Ela pode estar neutra? Pode. Então ela pode ser neutra. Por quê? O neutro também é atraído pelo carregado. Então, olha só. A esfera 1. Olha o que eles falaram. Ó. A esfera 1 pode estar eletrizada negativamente, correto? E a 2 positivamente, correto. Joãozinho, nosso querido João, está correto. Então não pode ser letra E, não pode ser letra C. Ô, Mayra, é por causa, igual eu falei, aquela questão da interação entre as cargas, quando a gente fala da indução, a carga neutra, ela sempre, se for um corpo carregado, um corpo condutor, tá? Um corpo que permite essa passagem de elétron, que tiver neutro, ele pode ser atraído por qualquer carga. Por quê? Porque quando eu aproximo, ele polariza. Na hora que ele polariza, ele atrai. Ele polariza e atrai. Entendeu? Ele se polariza e assim que ele polariza, você fica com opostos lados iguais, atrai. Eu já vi cair duas questões, outra questão desse tipo, que era uma questão falando da água. Lembra, a água é uma molécula polar ou apolar? Química. Água. Polar. A água, por ela ser polar, quer dizer o quê? Ela literalmente, ela tem dois polos. Ela tem o oxigênio e o hidrogênio. O oxigênio, a carga dele é positiva ou negativa? O que vocês acham? Sendo positivo ou negativo. Se ele for neutro, oxigênio, negativo. Hidrogênio, positivo. Então nós temos dois polos. É por isso que se você, por exemplo, pegar um bastãozinho de vidro, ó, ou uma bola de soprar, dá certo, tá? Atritar bem no cabelo, bota a torneira para sair aquele filete de água bem fininho. Chega com esse corpo eletrizado perto, você vai ver que a água vai fazer uma curvinha leve.
A água, ao invés de descer retinha, ela faz assim, ó. Ela faz uma pequena curvinha sendo atraída pelo aquele balão. Ou pelo aquele bastãozinho de vidro, tá? Então, sim, Mayra. Independente se for positivo ou negativo a carga que está chegando próximo ali, o objeto neutro, condutor, ele vai ser atraído. Tá? Sim. Mas vamos lá. Então, João está correto. A Maria vira e fala o seguinte: a esfera 1 pode estar positiva. Gente, a esfera 1 pode ser positiva? Ela está sendo repelida pela negativa. Nunca. Maria é mentirosa. Letra A não pode ser. Maria mentiu. Letícia. A esfera 1 pode estar negativa e a 2 neutra? A 1 pode estar negativa e a 2 neutra? Sim. A 1 ela tem que estar negativa, ela não pode, ela tem que estar, né? Para ser repelida pela carga negativa, ela tem que estar negativa. E a 2 pode ser ou positiva ou neutra. Então, beleza. A gente sabe que a Leti está correta e ainda ficamos entre B e D. Precisa de eu ler o Joaquim? Ó, a esfera 1 pode estar neutra, falso, ela tem que estar negativa. A 2 positiva, a 2 positiva é correta, mas a 1 não pode ser neutra. Marcos, a esfera 1 e 2 pode estar neutra. A 1 não pode ser neutra. E a Marta vira e fala: as esferas 1 e 2 podem estar positiva. Fake, a 1 não pode ser positiva. Resposta letra B. B de bisteca. Tranquilo? De buenas? Tranquilão? Que isso, Raíssa? Mas é detalhe. Mas agora é hora de errar. Nós estamos nessa hora. Este e, durante o simulado, durante a lista de exercícios, é o momento de errar. A gente erra agora para errar no PISM. Errar na prova. Né? Mas vamos lá, gente. Vamos voltar então. Só que nem tudo são flores, né? Entendemos a parte teórica? Os opostos, ó. A gente até fala então assim, ó. Os diferentes se atraem. Os iguais se repelem. Ó. Os iguais se repelem. Os diferentes se atraem. Tudo bem? Igual, repeliu. Diferente, atraiu. Tranquilo? 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 Só que, professor, eu tenho que saber calcular isso, não tenho? Porque não é um valor aleatório. Não, não é. Não é um valor aleatório. Última coisa, antes da fórmula, última coisa que o pessoal das fechadas tem que saber. A fórmula, se souber a fórmula, tá bom? Tá ótimo. Pô, pode ajudar pra caramba. Pode aparecer uma questão dessa com cálculo, beleza. Mas você tem que saber, porque, gente, já caiu 3 vezes e era literalmente a descrição da fórmula. Porque quando a gente fala de força elétrica, a gente vai ter uma fórmula. E a nossa, né, igual eu falei, descrita pela lei de Coulomb. E o que nosso querido Coulomb falava, gente? A força elétrica é proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Que é isso, professor? Eu gosto desse exemplo lá na parte de lei da gravitação de Newton. Mas espera aí. Vamos lá. Duas pessoas vibrantes. São opostas, mas vibrantes. Ou duas pessoas de gênio forte. Elas vão ter pouco atrito? Duas pessoas de gênio muito forte. Concorda que o atrito entre elas vai ser muito forte? Ainda mais se elas tiverem opinião. Nossa, ainda mais se elas quiserem divergir. Vai ser uma guerra. Então, quanto maior a carga, maior essa força de interação entre elas. Maior esse atrito. Só que tem como eu brigar com você? Vamos esquecer o WhatsApp. Tem como eu brigar com você se eu estiver aqui e você estiver lá do outro lado do mundo?
Tem. Não, quanto mais longe você tá de mim, menos raiva. Se nós dois tem gênio forte, mais longe está de mim, menos a gente vai brigar. Porque a gente tá distante. Então a força, ela vai brincar com isso. Então, o nosso querido Coulomb, ele falava, olha, força elétrica é igual ao K0. O que é esse K0? A constante eletrostática do vácuo. O quanto o vácuo vai influenciar nessa força? É só do vácuo. É valor constante e o Pisme vai te dar. Ele vale 9 vezes 10 a nona. Relaxa. Vezes o produto das cargas. Ó, Q1 vezes Q2. Dividido pela distância entre elas ao quadrado. Esse Coulomb falava, quanto maior as cargas, maior a força. Quanto mais distante eu estou, menor a força. Não, Diegão, não. Mas ainda assim, ele vai te falar, considere K igual a tanto. Você meio que ignora, sabe? Você não precisa nem lembrar que é do vácuo, tipo, ele só vai te falar, considere K igual a tanto. Então, nunca vi cair em vestibular nenhum. Porque o do vácuo e o do ar, a gente considera o mesmo. Tá? O do vácuo e o do ar, a gente considera o mesmo. Então, ele pega e vai te jogar. Sim, sim, Fê. Sim, ele dá. Isso dá, tá? Aí ele vai falar, considere K igual a canto. Tá? Vamos falar sobre isso, Manu. Calma aí. Tá? Tranquilo? Tranquilo? Força elétrica é igual a K, QQ, sobre T ao quadrado. Carquei 2 dedos. Só falar, carquei 2 dedos. Pronto. Detalhe, detalhe, tá? Sempre que você for fazer cálculo de força, você vai falar de módulo. O que é o módulo mesmo da carga? Ajuda o tio Expedito aqui. O que seria o módulo da carga elétrica? Sem sinal. Valor absoluto. A gente caga por sinal. Professor, mas como que eu vou saber se é atração ou repulsão? Olha o enunciado. Ele vai te falar, ele meio que vai te falar no enunciado. Porque ele vai te falar se a carga é positiva, se é negativa. E aí você vai por ali. Mas, falou em força, estamos falando em módulo da carga. Tudo bem? Tranquilo? De buenas? Olha essa questão aqui, gente. Caga pro enunciado. Lembra que eu falei com vocês que eu já vi cair? E era literalmente aquilo que eu falei para vocês da fórmula? E não foi uma vez só, não. Foram 2 vezes a fórmula. Enrolei. Questão é exatamente igual. Lei de Coulomb. Alternativa que descreve a lei de Coulomb. A força elétrica é proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Olha isso. Não, professor, não é possível. Não é possível, não é possível que a coisa que caia assim. Vocês querem que eu mostre outra questão para vocês? Deixa eu pegar outra questão aqui rapidinho. Quer que eu mostre outra questão que foi a mesma coisa? Querem? Pisme também. A mesma coisa. Mesma resposta. E vai aparecer de novo. É teoria. É teoria. É teoria do Pisme. O Pisme adora essas paradas. Essa elétrica. Deixa eu pôr a print aqui. É o vício do Enem, tá vendo? TRI fácil, Fernando. Questãozinha de TRI fácil, viu? Essa daqui é a taxa de acerto em média 70%. Não, aquele intensivo Enem de 10 questões, de 8 horas de Enem em seguida é complicado. Mas vamos lá. Olha essa questão aqui, gente. Era diretona, essa aqui era bem mais direta que essa outra aqui, ó. Ó. A respeito da lei de Coulomb, marque a opção correta. Letra A. A lei de Coulomb estabelece que a força elétrica é diretamente proporcional à distância? Diretamente proporcional à distância, verdadeiro ou falso? Falso. A lei de Coulomb estabelece que a força elétrica é inversamente proporcional ao produto entre as cargas? Falso. Vamos para a letra E, que está curtinha. A lei de Coulomb
estabelece a força de atração entre os corpos? A lei de, ó, agora a gente fica entre C e D. C, a lei de Coulomb estabelece que a força elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Gente, pega essa letra C e coloca ali na letra A. E coloca na letra A. Mesma coisa. Mesma resposta. Ou ele falou, a força elétrica é. A lei de Coulomb estabelece que a força elétrica é. Ele só botou o a lei de Coulomb estabelece no início. Tá vendo que é a mesma coisa? Hã? A mesmíssima coisa. Então, assim, quando eu falo que cai e que essas teorias o Pisme gosta, é que ele gosta mesmo. Tranquilo? Tranquilos até aqui? Estamos tranquilos até aqui? Vai ter questão envolvendo cálculo, relaxa. Estamos tranquilos? Aí uma amiga nossa veio aqui, ó, aqui em cima, eu vou aproveitar, ó. Tio Expedito, campo elétrico gerado por uma carga pontual e aterramento pode cair? Sim. Em eletrostática, o que cai é força e campo. Detalhe. Lembra que eu falei que tem coisas que às vezes você não sabe nem a fórmula, mas se você souber algum pontinho, você já mata uma parte de uma questão que você não zera? Lembra que a gente estava falando sobre isso? Lembra? Tem duas coisas, porque o PISME adora, PISME 3, adora pedir sentido das coisas. Direção e sentido. Adora, em questão aberta, pedir direção e sentido. Tem duas coisas que você consegue matar. Usando a regra da mão direita, a regra da mão esquerda, lá em magnetismo. Então, normalmente você vai fazer uma letrinha de uma questão ali, uma das questões abertas, uma letrinha vai ser isso. Não tem opção. Uma das letrinhas vai ser isso. Eu cravo aqui, estou cravando isso aqui. Tá? E quando cai campo elétrico, ele adora pedir sentido. Adora. Adora. De paixão. E você tem que saber. Por quê? Enquanto a força elétrica, ela era a força de interação entre as cargas, não é? Força elétrica, força de interação entre as cargas. Correto? Correto? O que é o campo elétrico? Se a força é a interação, o que é o campo? Hã? Lembra que quanto mais distante eu estou, menor a força? Lembra disso? Lembra? Então, para vocês, o que é o campo? O campo elétrico. O campo nada mais é do que a área de influência. A área de interação. A área de influência de uma carga. Não precisa nem ser pela maior carga, Giovana. Qualquer carga. Qualquer carga, por menor que seja, ela vai gerar um campo. Qualquer carga. Normalmente a gente calcula da maior. A gente normalmente calcula da maior. Mas qualquer carga, ela vai ter uma área de interação. E aí eu posso dar uma dica para vocês? Dica aqui para vocês matar a questão. Matar a fórmula de física. Posso? Posso. Rapidinho. Vou tentar aqui, ó. Rapidinho. Força K. Q D ao quadrado. Lembra lá? Lembra lá quando a gente. Lá na matéria do primeiro ano. Nós só vou pedir pra vocês voltar longe. Mas lembra lá no primeiro ano, quando a gente falava de energia potencial elétrica? Vocês devem ter visto isso agora pro Enem também. Vocês lembram mais ou menos? Que é uma energia potencial elétrica, professor? É uma energia armazenada. Pensa que eu tinha expedito. Eu tenho duas cargas, tudo bem? Ó, tenho duas cargas. Tranquilo? Carga 1 e carga 2. Tranquilo? De boas? Dois objetos carregados. Se eu chegar perto deles, um perto do outro, você concorda que eles vão querer ou se atrair ou se repelir? Concorda? Só que eu tô segurando.
Ele só não vai se atrair, só não vai se repelir porque eu estou segurando. Só que na hora que eu soltar, puf, ele vai fazer isso aqui. Ou vai fazer isso aqui. Concorda? Então, quando a gente tem duas cargas, a gente tem dois objetos carregados, eles também têm entre si uma energia potencial, que é armazenada, ó, armazenada pela interação. Então, você concorda que para eu ter energia potencial eu tenho que ter duas cargas? Concorda? Eu tenho que ter duas cargas? Então, se você for falar da fórmula de energia potencial, ela é igualzinha à fórmula de força sem a distância ao quadrado. Sem a distância ao quadrado. As fórmulas de eletrostática elas são tudo igualzinhas, gente. Vai por mim. Agora, vamos voltar aqui para o campo. Você concorda que o campo é a área de influência da carga? Concorda? Interação. Atração ou repulsão, Maria Fernanda. É a questão delas quererem interagir entre si. Ou se atrair ou se repelir. Entendeu? Interação. Elas interagindo uma com a outra. Agora, você concorda que campo elétrico é a área de influência da carga? De uma carga elétrica? Eu me preocupo se tem outra carga elétrica por perto, gente? Eu vou deixar ele já, depois eu mando. Eu tô me preocupando se tem outra carga elétrica por perto? Tô? É a minha área de influência. Eu não tô nem aí se tem outra carga por perto. Tendo ou não outra carga por perto, eu tenho a minha área de influência. Então, quando a gente fala de campo elétrico, a fórmula vai ser semelhante à de força. Porque ela vem e fala assim, ó. Campo elétrico, dado pela letra E, é igual a K vezes Q módulo sobre D ao quadrado. Tá vendo? Então, olha, quando a fórmula, quando aquele conteúdo, aquela temática, ela fala de interação entre as duas cargas, eu tenho que ter as duas cargas, Q e Q. Quando eu estou falando da área de influência de uma única carga, eu tenho só o Q. Beleza? Tranquilo? Diferenciamos assim? Vamos voltar aqui agora. Só que tem uma coisa que você não pode chegar em prova nenhuma sai, e que eu te garanto que se você não sabia isso, você pode ter errado uma questão do Enem esse ano. Que é o seguinte, ok, é uma área de influência. Só que essa área de influência, olha, é formada por linhas de força. Linhas de força. E, gente, entenda isso aqui. Como que é o campo de cada carga? Na carga positiva, lembra que é sai da carga. As linhas de força sempre vão estar saindo das cargas positivas. Então, se eu tenho uma carga positiva, sempre que eu for desenhar aqui, ó, representar o campo, professor, o campo nesse ponto aqui. A carga está aqui, o campo está para cá. Mas eu quero o campo aqui. A carga está aqui, o campo vai estar para baixo. Né? Os vetores. A carga vai estar para baixo. O campo vai estar para baixo. Eu quero aqui, ó, sempre apontando no sentido contrário à carga. Tudo bem? Tranquilo? Então, pera. Se eles saem da carga positiva, na carga negativa eles fazem o quê? Se eles estão saindo da carga positiva, na carga negativa, entra na carga. Entra, né? Então, quando a gente for pegar na carga negativa, professor, eu quero aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, independente de onde for, ó, tá lá, apontando para a carga. Tá vendo? Sempre, 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 sempre. Professor, neste ponto aí onde você colocou, escolhe um ponto aleatório. Vou escolher um ponto aleatório aqui, ó.
este ponto aleatório aqui, ok? Esse ponto P aqui. Da carga negativa, para onde vai estar? Ó, ó, o da carga negativa apontando para a carga. O da carga positiva, desenho em vermelho, ó. Ó o da carga positiva aqui, ó. Tá vendo? Conseguimos entender isso? Conseguiram entender? Sempre sai da positiva, sempre vai estar entrando na negativa. Professor, e se for um campo uniforme? Olha o sentido do campo. De onde está saindo? É a positiva, onde está entrando a negativa. Sempre sai da positiva, entra na negativa. Tranquilo? Professor, antes de a gente falar, de a gente voltar ali para a fórmula, olha, por exemplo, a questão do Enem. Não vou nem ler, não vou nem ler. Não vou nem ler. Vocês acabaram de fazer. Ele está me falando, ó, que um elétron, tudo bem? Um elétron, ó, carga negativa, está entrando numa região de um campo elétrico. Gente, é um campo elétrico uniforme. A plaquinha de baixo é positiva ou negativa? A plaquinha de baixo, positiva ou negativa? Positiva. A plaquinha de cima, positiva ou negativa? Negativa. Pera, eu joguei um elétron ali. O elétron, ele é atraído ou ele é repelido pela carga positiva? Na carga positiva. Atraído. Então você concorda que a tendência do elétron é vir para cá? É vir para baixo aqui? Para a carga positiva? Porque ele é atraído pelo positivo e ele é repelido pelo negativo. Concorda comigo? Que a tendência dele é cair? É ir no sentido da carga, do campo da carga positiva ali? Concorda? Então, se a gente fosse olhar na imagem, olha, o elétron foi lançado aqui, passou, ele vai decair. O único lugar que ele poderia ir, para 2. Questãozinha do Enem. Olha que questão simples de Enem. Tá vendo? Só que se você não lembra desse, você não sabe esse macete aqui do campo, você não sabe esse detalhe de campo, você não faz. Porque aí você olha, nossa, o vetorzinho tá para cima. Então, uma das coisas que muitos alunos depois, né, vieram me perguntar era, professor, eu poderia falar que essa carga subiu porque ela seguiu o sentido da linha de campo? Lógico que não. Oxi! Oxi! Como que tu vai falar que ela vai subir? Se ela é negativa, ela não vai subir pro lado negativo. Tá vendo? E olha, quer ver? E olha só uma questão aberta. PISME aberta. Não vamos fazer o cálculo agora, a gente vai fazer só essa interpretação. Depois a gente vai fazendo os cálculos. Tá vendo como que era fácil, Dudinha? É o que eu tô falando, mas é isso que eu tô falando. E olha só, 2 questões abertas. Eu não vou resolver a questão toda, eu vou só mostrar um detalhe aqui por enquanto. Tá? Depois a gente volta na fórmula e volta para cá. Sempre, Giovana, vetor, campo elétrico. Vetor, estamos falando de campo, tudo bem? Estamos falando do campo elétrico. Sempre vai entrar. Aí, Andressa, ele sempre vai perguntar módulo. Porque quando a gente fala de campo elétrico, a gente também usa o módulo da carga. A gente usa o módulo da carga. Então o valor sempre vai estar em módulo, tá? Mais forte aquele campo. Mas, ô Manu, os vestibulares não têm pego muito nesse ponto, não, tá? Porque mesmo que eu represente várias, pode ser um campo fraquinho. É só porque eu dei muito zoom, entendeu? Então, tipo assim, sim, quanto mais linhas você representar, teoricamente, mais forte é o campo naquela região. Só que ele não vai trabalhar, diferenciar muito nesse ponto, sabe? Tranquilo? E, Giovana, você entendeu aqui também? Giovana, lembra sempre, ó. Na carga positiva, a linha de força está saindo da carga. Vai apontar para fora da carga. Na carga negativa, a linha aponta no sentido da carga. Aponta para dentro da carga. Inclusive, olha aqui, ó. Olha o detalhe nas questões abertas aqui, ó. 2 cargas elétricas. Q1, positiva, e Q2, negativa. Beleza?
estão no vácuo, fixos num ponto 1 e 2, separados a uma distância d de 60 centímetros, como mostrado na figura abaixo. Quero só mostrar um detalhe para vocês. Não vamos fazer cálculo ainda, a gente vai voltar fazendo cálculo. A intensidade é valor, a gente vai fazer depois. Quando ele fala de intensidade, vamos fingir que a gente não sabe o cálculo. A direção e o sentido do vetor campo elétrico no ponto médio da linha que une as duas cargas. Gente, onde que é o ponto médio? É no meio das duas cargas, não é? Não é no meio das duas cargas? Então vai ser aqui. Tudo bem? Nesse ponto aqui. Tudo bem? Carga 1, positiva. Carga 2, negativa. Gente, deixa eu dar um zoom. Para onde? Para onde? Olha a pergunta do expedito. Vai ser o campo elétrico gerado pela carga Q1 para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo, aqui nesse pontinho. Aqui nesse pontinho. Ô Maria, depende. Depende do corretor. Tá indo para a direita. Perfeito. Por quê? Tá saindo da carga positiva, ó. Então tem que ir para a direita. Beleza. Então, vou pôr aqui, ó. E1, tá? E1 que é a carga de Q1. E da carga Q2, para onde que tá? Direita, esquerda, cima ou baixo? E aí? Da carga Q2. Marcelo falou que é para a esquerda, Pedrão para a direita. Para a direita. Marcelo, lembra? Na carga negativa, a linha de força vai entrar. Então, ó, ela é negativa. Como ela é negativa, a carga, ó, o campo tem que apontar para ela. Olha o campo aqui, ó. É 2. Tá vendo que ambas as cargas geram um campo elétrico para a direita? Naquele ponto médio? Concorda? Tem como o campo elétrico resultante ser para a esquerda? Tem? Tem? Não. Então, ó, direção na horizontal, apontando no sentido. Aqui você pode colocar. Ela pode falar que é para a direita. Pode colocar que é no sentido de Q2. Pode colocar no sentido positivo da reta. Todos estariam corretos. Respondemos metade da questão, metade da letra A, sem fazer cálculo. Olha a letra B, só para vocês terem uma compreensão. O ponto em que o campo elétrico resultante é nulo, à esquerda de Q1. Então, à esquerda de Q1. Então, vai ter um ponto qualquer aqui, eu sei onde é, porque eu já fiz essa questão trocentas vezes, mas vou colocar aqui. Que ele vai ser nulo. Ela sempre sai do positivo e ela sempre entra no negativo. Isso você precisa saber. Para a questão aberta e para a questão fechada. Tá? Andressa, não precisa muito não, porque você tem pouco espaço. Então, não precisa tanto não. Desde que sua resposta dê para entender, entendeu? Tranquilo. Tá? Olha só, por que vai ter um ponto que é nulo? Gente, a esquerda de Q1. A esquerda de Q1. Aqui, ó, nesse ponto aqui que eu tô falando. Para onde vai ser o campo elétrico da carga Q1? Para onde o campo elétrico da carga Q1 vai estar apontando? Para a direita ou para a esquerda? Para a esquerda. Porque carga Q1, ela é positiva, tá, aponta no sentido contrário. Então, é 1. E o campo elétrico da carga Q2, que é uma carga negativa. Para a esquerda ou para a direita? Da carga Q2. Para a direita, porque ela é uma carga negativa. Ó, é 2.
Giovana, eu acho legal para você mostrar para o corretor que você entendeu de onde está vindo cada dado. Eu acho legal. Desde que você tenha espaço. Porque o espaço é reduzido. Às vezes você vai precisar de muito espaço. Aí isso aí é uma coisa supérflua. Se você tiver espaço para colocar, coloque. É legal. Ajuda a contextualizar, ajuda a mostrar que você sabe de onde veio cada coisa. Beleza. Agora, se não tiver, coloca a fórmula e o cálculo. Já engata direto no cálculo. Tá? Tranquilo? Então, gente, por que vai ter um ponto que as cargas vão ser nulas? Não, é um ponto qualquer, ô Maria Fernanda. É um ponto qualquer, porque eu não sei onde é. Eu não sei exatamente onde é. Só tô te mostrando o quê? Por que ele vai ser nulo? Porque você viu que os campos são opostos? Você- A gente teria que achar, né? Na verdade, a gente tem que descobrir qual que é. A gente vai fazer um cálculo para descobrir. Mas você viu que os campos são opostos? Viu? Que os campos são opostos? Então, quando que ele vai ser nulo? Quando é um for exatamente igual a é 2. São sentidos contrários. Se eles tiverem mesmo valor, se anulam. Então, a gente vai calcular para achar. Mas está vendo que até para eu chegar a fazer o cálculo, eu precisaria entender a questão de para onde que aponta? Até para eu fazer o cálculo, eu preciso saber disso? Né? Professor, coincidência. Posso pegar mais uma questão só? A gente vai fazer os cálculos, relaxa. Ó, três cargas, Q1, Q2 e Q3, positivas de mesma intensidade. Então, positiva, positiva, positivo. Tudo positivo. Tudo bem? Mesma intensidade que. Então, Q1 igual a Q2, que é igual a Q3, que vale Q. Estão dispostas, é uma semicircunferência de raio R, então, ó, R, 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 como mostra a figura abaixo. Use o sistema de eixos como referência. Outra coisa que eu vou falar com vocês. Questão do pismo. Gente, deixa eu voltar a questão. Vamos lá, vamos falar de eixos, matemática? Vamos. Horizontal, qual que é o nome do eixo? Da horizontal. Não precisa falar do nome, não. Qual letra que a gente usa para representar o eixo horizontal? Qual letra? X. Vertical. Y. Aquele que entra e sai da folha? Z. Física. Vamos falar agora de física. Cuidado! Cuidado! O pisme, aquele não é pismigo. Aquele não é pismigo. Ele sempre vai trocar esses eixos. Pode ter certeza. Te mandou usar o sistema de eixo como referência, ele vai trocar. Olha aqui, ó. Ele usou na horizontal Y, na vertical Z. Eu já vi ele usar literalmente Y e X. Y na horizontal, X na vertical. Professor, e se eu trocar na hora da resposta? Você perde ponto. Porque você vai estar indicando direção diferente. Vai estar indicando direção em sentido diferente do que ele quer. Então, muita atenção. Tá? Muita, muita, muita atenção. Principalmente em magnetismo. Ele brinca muito disso em magnetismo. Aqui ele brincou, mas em mag ele brinca demais. Tá? Mas vamos lá. Use o sistema de eixos como referência para determinar o que se pede. Letra A. Qual o módulo do campo elétrico no centro da semicircunferência? Cai, cai. Centro da semicircunferência. Concorda que o centro é aqui? Concorda que o centro é aqui? Concorda? Vamos fazer uma análise de como que funciona o campo aqui no centro? Gente, carga Q1. Para onde é o campo elétrico da carga Q1 aqui no centro? Direita, esquerda, cima ou baixo? Direita. Sempre apontando no sentido contrário da carga. Então aqui está o E1. Carga Q2. Qual que é o sentido do campo da carga Q2? Para, barro, é 2. E carga Q3?
Direita, esquerda, cima, baixo. Esquerda. Gente, você concorda que esse ponto está na mesma distância de todas as cargas? Concorda? Concorda que esse ponto, ó, todas as cargas têm o mesmo valor? Então, pera. E1 aponta para a direita, E3 para a esquerda. O que vai acontecer com E1 e E3? E1 e E3 ali no meio. O que vai acontecer? Se anulam. Então, E1. Opa, E1 vai anular E3. Então, gente, qual que vai ser o módulo do campo elétrico? Olha, o campo elétrico no centro vai ser qual? Exatamente o campo E2. Que vai ser K, Q sobre. Qual que é a distância aqui de Q2 até o centro? R ao quadrado. Essa era a resposta. Essa era a resposta que ele queria. Obviamente, como aqui é uma questão mais teórica mesmo, dentro de cálculo, você colocaria, ó, como E1 e E3 estão em sentidos opostos. Não sei se vai ter uma vírgula. Acho que não vai ter vírgula, não. Vocês são de humanos, vocês me ajudem. Elas irão se anular. Sendo assim, dois pontos. Pronto. Você falou uma resposta extremamente completa. Não precisa, Pedrão, ô Pétala. Não precisa. Não precisa. Não precisa de desenhar. Tá? Contextualizei, ó. E1 e E3 estão em sentidos opostos, você anulou. Ô, Giovana, eu falo sempre o seguinte: questão do PISM aberta, independente da matéria. Você tem que colocar para o corretor de forma que só dele bater o olho na sua resposta, ele entenda o andamento da resposta sem precisar voltar na pergunta. Então, se for uma questão mais teórica, é legal dar uma contextualizada. É legal você falar por que você cortou, porque quando é cálculo, você coloca visual, você cortar é visual. Agora, quando é assim, não é tão visual. Então você coloca até aqui, ó, KQ sobre R ao quadrado, acabou. Você não precisaria contextualizar a fórmula. Ah, é 2, é o campo da carga 2. K, constante, não precisa não. Só que aqui, ó, outro detalhe. Toma muito cuidado, porque até mesmo questão teórica, ele te passa valores. Ele te passa valores. Por que eu não pus Q2? Eu coloquei Q ao invés de Q2. Hein? Se eu colocasse aqui Q2, estaria errado? E se eu colocasse aqui D, estaria errado? Sim, sim. Sabe por quê? Q2, Q2 vale Q. A distância é o raio. Então, ele quer que você coloque em cima dos valores que ele te deu. Então, por isso eu coloquei a carga como sendo Q e a distância como sendo raio. Porque são valores. Entre grandes aspas, né? São valores como se fossem números. Tá? É só assim. Acabou. Acabou a questão aqui. Acabaria a letra A ali. Não. Teoria nas discursivas, Maria, ela sempre vai ser em menor quantidade, até porque a discursiva ele quer testar o seu conhecimento prático. Então vai ser muito cálculo. Você vai ver, não vai ter uma questão que é literalmente, descreva isso aqui que está acontecendo para fazer um texto. Em física isso não vai ter. Questão teórica em física é igual a essa aqui, ó. É igual a essa aqui. É uma questão que você vai precisar ter conhecimento de fórmula, você vai precisar aplicar a fórmula sem número propriamente dito, entendeu? Sem necessariamente aparecer um número ali, propriamente dito. As questões teóricas abertas são assim. A gente vai fazer, Maria Fernanda, calma aí. Só acabar de explicar a matéria, a gente vai voltar ali para fazer aqueles cálculos, tá? A letra B ela vai envolver um pouco mais de cálculo. Mas vamos lá. Então, tranquilo até aqui, gente? Até campo elétrico tá tranquilo? Tá?
Até campinho tá tranquilo? Beleza. E aí a nossa fórmula de campo elétrico é KQ sobre D ao quadrado. E aí, lembra que eu fiz uma página aqui só de fórmula? Lembra? Então, ó, a força e o potencial, né, a energia potencial, ela é a interação entre as cargas. Agora, o campo elétrico, ele é uma carga só. Então, KQ D ao quadrado. E nós temos o potencial elétrico. Sabe aquele potencial que a gente vai calcular a diferença de potencial para a gente trabalhar lá na eletrodinâmica? Não cai essa mistura de eletrostática e eletrodinâmica, tá? Você calcular potencial e tal. Mas o potencial elétrico, ele é o potencial de uma carga. Qual o potencial que aquela carga tem de gerar influência? Então ele vai ser K, Q, T. Tá vendo que as fórmulas são muito iguais, gente? Tá vendo que as fórmulas são bem semelhantes? Tá vendo? Aqui. Então lembra, se você precisa da interação de duas cargas, vai ter as duas cargas nas fórmulas. Se você não precisa, a carga vai estar sozinha. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque é muito comum a gente juntar fórmulas. Principalmente essas duas. Porque pensa, ó, força igual a K, Q sobre D ao quadrado. Tá? Sobre D ao quadrado. Ó. De que turma que você é, Andressa? De que turma que você é? Porque eu cheguei a mandar já em todas as turmas. Eu vou reenviar. Já combinei com o Titi, vou reenviar, mas eu já cheguei a mandar em todas as turmas. Para quem é do cursinho. Tá? Isso é conteúdo exclusivo só para quem é do cursinho. Depois eu cheguei a mandar, mas depois eu vou mandar de novo. Bom? Mas vamos lá. Gente, KQ sobre D ao quadrado é o quê? É o quê? O que isso aqui é? Isso aqui é uma coisa. A gente acabou de estudar. O campo. Então eu posso falar, ó, que a força é igual ao campo vezes a carga de prova ou a carga Q2. Essa é a fórmula verdadeira. Professor, é uma fórmula nova? É uma fórmula nova que você teve que saber? É? Uma fórmula nova? E aí? Não, não é uma fórmula nova. É simplesmente você juntar as duas fórmulas que mais caem. Juntou as duas, tem uma outra fórmula. Então, gente, física tem muito dessas malandragens. E no PISM 3, principalmente. Você sempre vai ter. Você tem uma quantidade limitada de fórmulas que tem que saber. O resto das fórmulas é você juntando duas ou mais fórmulas. Física é sempre assim. Física, PISM 3, é assim. Você sabe duas fórmulas básicas, você forma 3, 4 fórmulas a partir daquilo. Tranquilo? De buenas? De buenas? Vamos terminar de fazer o cálculo aqui então? Então vamos terminar de fazer o cálculo da letra A aqui primeiro. Gente, a intensidade. Você concorda que o campo elétrico resultante aqui, ó, da letra A, tá, gente? Ele vai ser, olha aqui, ó, o E1 mais o E2. Vocês concordam comigo? Que ele vai ser E1 mais E2? Ele mandou um resumão. Eu tenho um que é todas as fórmulas, ele mandou um resumão. De todas as matérias. Hein? Vocês concordam que o campo elétrico vai ser o E1 mais o E2? Beleza. Gente, lembrando, né? Aqui o K. Professor, você falou que ele me dá o valor de K. Sim, tá lá no cabeçalho da prova. Eu só não coloquei o cabeçalho da prova aqui. O K é 9 vezes 10 a 9. Então, vamos lá. Campo elétrico resultante vai ser E1. Quanto que é o E1? K vezes Q1 sobre D ao quadrado. Mais E2, que é K vezes Q2 sobre D ao quadrado. Detalhe. Qual que é a distância aqui, gente? Qual que é a distância? Qual que vai ser essa distância aqui? Qual que é a distância de Q2 até o ponto central? Distância de Q2 ao ponto central. Ó.
Daqui até aqui só. De Q1 até Q2 é 60 centímetros. A gente está parando no meio ali. Hein? Trinta centímetros, que é o nosso 0,3. Ó, 30 centímetros. Como a gente vai usar aqui sempre no sistema internacional? 0,3 metros. Então vamos lá. Vamos lá. Ó, campo resultante vai ser K, 9 vezes 10 a nona, vezes Q1, 1, micro. Esse mi, ele quer dizer 10 a menos 6. Então, 1 vezes 10 a menos 6, dividido por 0,3 ao quadrado, mais 9 vezes 10 a nona, vezes Q2, 4 vezes 10 a menos 6, sobre 0,3 ao quadrado. Tá vendo? Tranquilo? Deixa eu jogar aqui para baixo, a gente vai precisar de espaço. Eu posso jogar isso aqui para uma outra página, sozinho? Só para a gente resolver isso aqui? Só para a gente resolver o cálculo. Pronto. Isso é mais fácil para a gente resolver o cálculo. Bom, então agora vamos lá. Campo resultante. 9 vezes 1, 9. 10 a nona vezes 10 a menos 6. 10 a terceira. Mais 9 vezes 4. 36. Vezes 10 a terceira. Ambos. 0,3 ao quadrado. Quanto que dá? Quanto que dá? Quanto que dá? 0,3 ao quadrado. 0,09. Ou 9 vezes 10 a menos 2. Né? Que eu acho que é mais fácil. Acho que assim é mais fácil. 9 vezes 10 a menos 2 fica mais fácil. Que é o 0,09, tá, gente? É a mesma coisa. Então vamos lá. 9 dividido por 9. 9 dividido por 9. 9 por 9. 1. 10 a terceira dividido por 10 a menos 2. 10 a terceira por 10 a menos 2. Dá 10 elevado a quinta. Por que, professor? Fica 3 menos, por causa da divisão, menos 2. 5. Do outro lado, 36 dividido por 9. 36 por 9. Ó, mais. 4. Vezes 10 a terceira por 10 a menos 2. 10 a quinta. 1 vezes 10 a quinta mais 4 vezes 10 a quinta. 5 vezes 10 a quinta. Fórmula de campo. Ó, unidade de medida de campo. Lembra que a força a gente acabou de ver, que era o campo vezes a carga? Passa a carga para lá. Então, o campo, ele é força sobre carga. Força elétrica, unidade de força elétrica, Newton. Unidade de carga elétrica, Coulomb. Newton por Coulomb. Tudo bem? Tranquilo? Letra A, tranquila, né? Né? Agora vamos resolver a letra B? Vamos? Letra B, então. Aqui? Aonde, Maria Fernanda? Aqui? Ah, na letra A. Vamos voltar lá, pera. Vamos voltar lá. Ah, a de baixo? Ó. Ah lá, no sentido para a direita,
sentido direita, sentido de Q2, apontando para a carga Q2, tá vendo? Ou sentido positivo da reta. Sentido positivo da reta. Porque, ó, para cá ele vai aumentando. Sentido crescente da reta, desde que você aponte que tá para a direita, tá tranquilo. Agora vamos à letra B. E1 igual a E2. Gente, eu sei que distância é essa de Q1 que nós estamos? Eu sei que distância é essa de Q1 que nós estamos? Sei? Sei? Que ponto é esse a esquerda de Q1 que nós estamos? Não, né? Vou chamar de X. E daqui até aqui, eu sei que é 60 centímetros, que é o nosso 0,6. Tá? Então, como que eu vou igualar? E1 igual a E2. E1, K0 vezes Q1 sobre D ao quadrado é igual a D1 ao quadrado a K0 vezes Q2 sobre D2 ao quadrado. Vamos lá. Primeiro, o K eu consigo cortar, não corto? K0 eu corto, não corto? Não corto? Gente, isso não é uma igualdade? Eu preciso converter de centímetro para metro? Preciso? Não precisaria, né? Não precisaria. Mas vamos lá. Olha, Q1, 1 vezes 10 a menos 6, que é 1 microcoulomb, tá aqui para já, dividido por o quê? X ao quadrado. Dividido por x ao quadrado. Tem que ser igual a 4 vezes 10 a menos 6, dividido. Qual que é a distância, gente, daqui até lá? Não é 0,6 mais o x? Não é 0,6 mais x? Né? Porque eu andei 0,6 de Q2 até Q1 e depois eu andei x de Q1 até o ponto. Não é isso? Ó, 0,6 mais x. Tudo isso ao quadrado. Gente, esse 10 a menos 6 está multiplicando os dois lados. O que eu faço? Corto. Então fica 1 sobre x ao quadrado é igual a 4 sobre 0,6 mais x ao quadrado. Gente, matematicamente falando, eu posso sair tirando a raiz quadrada de tudo aqui? Posso? Sair tirando a raiz quadrada de tudo? Pode, né? Olha que legal vai ficar, ó. Raiz quadrada em tudo aqui, ó. Raiz quadrada corta com elevado ao quadrado. Raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 1. 1 sobre x. É igual a raiz quadrada de 4. 2 sobre 0,6 mais x. Vamos multiplicar cruzado. Então fica, ó, 0,6 mais x vezes 1, então ignora 1, é igual a 2x. Esse x que está somando passa para o outro lado o quê? X que está somando passa para o outro lado o quê? Subtraindo. Ó. Aqui. Então vai ficar 0,6 é igual a 2x menos x. Portanto, 2x menos x, x igual a 0,6 metros. Opa! Então, o ponto onde o campo vai ser nulo à esquerda de Q1 é qual ponto, gente? (60 centímetros) à esquerda. Então, saindo de Q1, né, que já está em 60 centímetros, a gente vai andar 60 centímetros para cá. 60 centímetros à esquerda de Q1. No ponto 0 da reta. Então vai ser, ó, ao invés de ser onde eu desenhei ali, né, que eu falei que eu ia desenhar no lugar aleatório,
ele vai ser exatamente aqui. Olha lá, exatamente ali. Entendemos? Povo, não saiam da sala. Vou ter que me despedir aqui, porque agora tem outro aulão, tá? Big beijos pra vocês. Não precisa sair da sala. Tio de história vai mandar o link aqui também, tá? Vou mandar o material todo rabiscado pra vocês, tá bom, povo? Assim, é aquilo que a gente falou. A gente tem muito mais a oferecer, tá? Eu não quero ver vocês ano que vem. Não gostaria, porque eu acredito que todo mundo aqui vai passar, seja pelo Enem, seja pelo PISME, mas o link é o mesmo. Mas, quem quiser, às vezes, já garantir, pelo menos por segurança, para deixar ali como reserva, às vezes passou num curso e quer outro, como reserva, quiser deixar a vaguinha no curso garantida, pode mandar uma mensagem pro Mago, que ele deixa reservado para vocês, tá bom, povo? Beijão pra vocês, viu? Tchauzinho, viu? Bye, bye.